Aqui agora sim, bom dia, pessoal. Vamos pegar o nosso livro aí de revisão, então. A gente estava falando sobre a função quadrática, né? A gente estava falando sobre a função quadrática, então deixa eu botar aqui, ó. Na aula de segunda eu acrescentei uma lista lá, tá? Na aula de segunda eu acrescentei uma lista, não sei se vocês receberam alguma notificação, mas na aula de segunda eu acrescentei uma lista. E na aula de hoje eu vou acrescentar outra, tá? Não são muitos exercícios, mas são aqueles importantes, né, as questões da URGS aí que vocês precisam saber resolver, e do Enem, tá? Hoje em dia, né, por exemplo, a gente viu função afim na segunda-feira, né? Função afim é um negócio que não cai mais, assim, diretamente função afim na URGS, mas no Enem ainda cai. Então, eu botei várias do Enem lá que ainda cai direto, né? Na URGS cai misturado com outras coisas, tá? Na URGS cai misturado. Então vamos lá, estamos gravando, vamos lá. Tá? Então, ontem a gente viu o seguinte. Né? Se a função quadrática, a lei dela é assim, né? F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Mais bx mais c. E aí eu mostrei ontem que cada um desses coeficientes aqui, ó, A, B e C, ele tem uma relação com o gráfico da função, né? Lembra que eu mostrei que cada um desses coeficientes tem uma relação específica com o gráfico da função, né? Então, por exemplo, o A, né, vamos ligeirinho aqui. O A né? Ele vai mostrar para a gente se o gráfico da função é uma parábola de boca para cima ou para baixo, né? Tá? Né? O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Tá? Deixa eu apagar esse A aqui, depois eu boto. Ó, o gráfico da função quadrática é sempre alguma coisa assim ou assim ou assim, né? Etc. Pode ter, tem outros casos ainda, né? Obviamente tem vários outros casos, mas é uma coisa desse tipo. E esse negócio aqui, ó, esse formato, essa curva aqui, ó, que ou tá virada para cima ou para baixo, essa curva chama parábola, tá? Meu telefone residencial tá tocando, mas eu não vou atender. Se vocês ouvirem aí no fundo algum sonzinho do meu telefone residencial, tá? Então, o gráfico da função quadrática é essa curva que a gente chama de parábola, tá? É essa curva que a gente chama de parábola, tá? Que é da onde veio a antena parabólica mesmo, tá? Vocês nem devem ser mais desse tempo. Tem a Sky, né? A antena da Sky é uma antena parabólica. Ela tem uma propriedade geométrica específica. E aí ela tem uma propriedade geométrica específica, então é por isso que eles usam o formato de parábola para fazer aquele prato da, da antena, Ô, tá? Sor, tu tá revisando agora a primeira parte que a gente viu ontem? Isso, Tá. isso aqui não precisa, por enquanto não precisa copiar. Aí o que cada um desses coeficientes me diz a respeito desse gráfico? O A, esse número A que multiplica o x quadrado, ele me mostra
se a parábola está virada para cima ou para baixo, aí a manha é essa aqui, né? Ó, é o A. Eu faço o A aqui, ó, tá? Se o A é positivo, ó, então a parábola é virada para cima, ó, o A feliz. E se o A for negativo, cara, a parábola é virada para baixo, o A triste. Pronto. Tá? Tá? Isso a gente viu ontem, só dando uma revisada aí. O B. O B. O B ele vai me dizer como corta o eixo Y, tá? É como corta. O B vai me dizer como corta o eixo Y, tá? Se o B for positivo, é subindo. E se o B for negativo, é descendo. Ó, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, a gente vê tudo da esquerda para a direita nos gráficos, né? É tudo da esquerda para a direita. Que aqui é o sentido do crescimento, né? Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele cruza o eixo Y. Ó, nesse caso, a parábola cruza o eixo Y na descida, ó. Na descida, ó. É assim, ó, é daqui para lá. Deixa eu só salvar aqui a aula anterior, tá? Beleza. Olha aqui, ó. Aqui, como é da esquerda para a direita, como é daqui para lá, aqui tá descendo e aqui é que sobe, né? Então aqui tá descendo, ó, cara. E se aqui tá descendo, eu nem preciso saber a lei dessa função aqui para já te dizer que esse B é negativo. Que o B aqui, ó, vai ser negativo. Tá descendo, ó. Vai ser negativo. Tá? Nessa aqui, ó. Nessa aqui também tá descendo, ó. Ó. Descendo e depois subindo. Mas quando cruza o eixo Y, tá descendo. Então, nessa aqui, esse B vai ser negativo também, tá? É isso que o B me indica. E quando cortar subindo, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Ó. Nesse caso, ó, quando cruza o eixo Y, tá o quê? Tá subindo, né? Ó, nesse caso, quando cruza o eixo Y, ó, da esquerda para a direita, tá subindo. Então, com certeza, o gráfico, a lei dessa parábola aqui, o B dela é positivo. Tá? Nessa aqui, ó. Nessa aqui é só pegar qualquer um daqueles ali, por exemplo, assim, ó. Nessa aqui tá descendo, ó. Nessa aqui tá descendo, ó. Então, com certeza, o B aqui é negativo, cara. Tá? E aí o Nathan perguntou, tá, mas o número que tiver aqui, por exemplo, 2, o 3, que tiver aqui, o que o número me diz? Aí eu expliquei para ele que, na verdade, tem uma questão de uma reta tangente ali, tá? Aqui passa uma reta tangente e o número que está aqui, na verdade, é o M da reta tangente. E, Nathan, ontem eu falei da primeira vez corretamente e me corrigi. Só que eu me corrigi errado, cara, tá? Eu tava certo da primeira vez. É o M mesmo, tá? Eu me corrigi dizendo que era o N, né? Mas não é, tá? Eu tava certo da primeira vez, tá, Nathan? Era o M mesmo da reta tangente, tá? Era o M.
o que multiplica o x, tá? Depois eu me corrigi ali, mas não me deu, eu falei errado. Eu conferi depois da aula, eu conferi, e era o que eu tinha falado na primeira. Era o M mesmo. Não é o M, é o M, tá? Mas isso aqui para o ensino médio não nos interessa, tá? E o C, aqui rapidamente, o C. O C é onde corta. Onde corta, ó. Onde corta o eixo Y. Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó. Se eu tenho assim, ó, f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2, por exemplo, tá? Se eu tenho, por exemplo, essa aqui, primeira coisa, o A aqui, tu concorda comigo que é 1? E 1 é positivo. Ou seja, o gráfico é assim, ó. Tá aqui, ó. A positivo é feliz. Vai ser um negócio assim. E em segundo lugar, o B é negativo, é menos 3. Então vai cortar descendo. Vai cortar o eixo Y descendo. E com um gráfico desse tipo, onde é que tem que estar o eixo Y, então, para cortar descendo? O eixo Y tem que estar aqui, ó. Para cortar descendo. Né? Porque aqui está subindo, ó. Aqui já está subindo. Então, para cortar descendo, tem que estar aqui o eixo Y. Aqui sim. Ó, aqui está descendo, ó. Tá? Só que agora, eu pergunto para vocês, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, onde ele cruza o eixo Y, que altura é essa? 2. Tá aqui, ó. É só olhar para a equação. É só olhar para a lei da função. Tá aqui, ó. Essa altura, é isso que esse C me diz. Essa altura é 2, cara. Essa altura é 2. É isso que esse C me diz, tá bom? É isso que esse C me diz. Ou seja, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenada 0, porque ele está em 0 no X, porque ele está em cima do eixo Y, e 2 no Y, que é a altura dele. Tá? Foi isso que a gente viu. A gente viu com muito mais calma. De novo, que não ficou muito claro o texto ainda. Onde corta o eixo? Vou apagar aqui, tá? Vou fazer o mesmo desenho. Tu que já copiou, não precisa te preocupar. Eu vou fazer o mesmo desenho. Ei, Marina. Pra ti tá tranquilo que se esse A é positivo, o gráfico vai ser uma coisa assim, né? Sim? Faz o sinal. Isso, tá. Agora eu tô vendo. Em segundo lugar, esse B ele é negativo. Então tem que cortar o gráfico descendo. Tem que ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Para quando cruzar o eixo Y aqui, ele tá descendo. Então tem que ser uma coisa desse tipo aqui, ó. O eixo Y tem que estar aqui assim, ó. Porque aí vai pegar na descida, tá? Só que aqui, ó, Marina, esse ponto aqui, ó, o eixo X eu não sei onde é que tá ainda, tá? Mas esse ponto aqui no eixo Y, Marina, ele tem uma altura. Esse ponto aqui, ele tem uma coordenada Y, né? Todos os pontos têm uma coordenada X e Y. Ele tem uma altura aqui. E que altura é essa?
essa altura vale 2, Marina. É só tu olhar para a lei da função que esse C aqui, ele te dá essa altura aqui, ó, tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, seria assim, ó, 1 aqui, 2 aqui, por exemplo, 3 aqui, seria esse 2 aqui, ó. Esse C me diz onde a altura que ele corta. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa altura é 2, Marina. Só de olhar, tu já sabe qual é. Entendi agora, senhor. Agora ficou claro. Né? E as coordenadas desse ponto são 0 no X e 2 no Y, cara. Em cima do eixo Y, o X é 0, né? Lembra que eu, né, mostrei para vocês de maneira, né, exaustiva isso. E aqui é 2, só que agora é o seguinte, cara. Agora me resta a pergunta, agora me resta a seguinte pergunta. Ó, eu vou botar esse mesmo exemplo aqui. Olha aqui, ó. Agora me resta a seguinte pergunta, tá? Já sei localizar o gráfico ali, já sei fazer várias coisas. E o eixo X, onde é que fica? Agora a pergunta que eu tenho que responder é essa, cara. E o eixo X, onde é que fica? Agora é que vem o problema. Onde é que fica o eixo X, cara? Na história. Já sabemos fazer tudo direitinho em relação ao eixo Y. Tá, mas o eixo X onde é que fica? Vamos supor que eu tenha aqui a mesma, ó. Vamos supor que eu tenha a mesma aqui, ó. Vamos supor que eu tenha f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2. Ok? Já sabemos que é um negócio assim, ó. Já sabemos que é um negócio assim. E que essa altura aqui, ó, que essa altura aqui é 2. Tá, mas o eixo X agora, aqui é o eixo Y. Agora eu pergunto para vocês, tem 3 possibilidades pro eixo X, cara. Agora tu copia, tá? Quem tava na aula ontem, agora daqui para baixo tu começa a copiar, tá? Daqui para baixo tu começa a copiar, porque agora... Tá? Agora eu te pergunto, e o eixo X onde é que anda tem 3 possibilidades para ele, cara. Primeira. Ó. Primeira possibilidade. Ele tá aqui cruzando, ó, em 2 pontos. Esses pontos onde cruza o eixo X, a gente chama de raízes, tá? Ou seja, a primeira opção, ele pode estar cruzando aqui, ter 2 raízes. Segunda opção, ele pode estar cruzando aqui, ó. Ele pode estar pegando de raspão aqui, ó, na parte de baixo. Ou seja, uma raiz só, que aí encosta só de raspão uma vez, é tangente a parábola. Ou terceira opção, o eixo X pode estar aqui, ó.
E aí é nenhuma raiz. Eu tenho essas três opções pro eixo X, cara. Eu tenho essas três opções pro eixo X. Ou ele vai cruzar a parábola em 2 pontos, ou ele vai cruzar em um ponto só, de raspão ali, ou não vai pegar em nenhum. Tá? Só que agora, como é que eu vejo isso, cara? Como é que eu vejo isso? Tá? Então agora tu bota o seguinte subtítulo aí, ó, zeros da função. Agora tu bota esse título aí, esse subtítulo aí. Zeros da função. Ou raízes, né? Zero ou raízes. Tá, vou botar ou raízes da função. Agora a gente vai descobrir em relação ao eixo X. E por último a gente vai ver o máximo e o mínimo. Tá? Eu acho que vai ser... Hoje já é quarta, né? Acho que vai ser segunda-feira, então. Vai ter que ficar para segunda o máximo e o mínimo. Tá, mas a gente faz com calma, porque a matéria do segundo e do terceiro ano a gente vai revisar pouco, né? A do segundo eu ainda quero dar uma revisada com vocês em probabilidade, né? E combinatória. Aí eu... Professor, Oi, Camila. segunda é feriado. Ah, é? Ah, que beleza. Então vai ser na terça. Então, o que que são zeros ou raízes da função, cara? Olha aqui, ó. Não, ficou muito deitado. Melhorou. Olha aqui, ó, cara. Vamos supor que eu tenha... Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui, tá? De uma função quadrática. Nesse caso, eu estou te dizendo que... Aqui eu estou te dizendo que tem quantas raízes? 2. Isso. Tá? Eu estou chamando de raízes ou zeros da função, é a mesma coisa, tá? Esses pontos onde cruza o eixo X, tá? Mas por que que esses números são chamados de zeros da função? Porque olha aqui, ó, se tu for ver a coordenada desses pontos, cara, eles vão ter uma coordenada como x. Olha, deixa eu fazer de preto aqui que fica melhor. Olha aqui, ó. Esses pontos, eles têm uma coordenada x, por exemplo, os dois, né? Ó, vou botar aqui, ó, os dois pontos, ó. Eles têm uma coordenada x aqui, não tem? Só que a coordenada y dele vale quanto? Deles. Se eles estão em cima do eixo x, quanto é que vale a coordenada y deles? Zero. Obrigado, Caio. A coordenada y deles é 0, cara. Ó. A coordenada y deles é 0. Só que a coordenada y, cara, para nós, a coordenada y não é o f de x, cara. A coordenada y para nós não é o f de x. Ou seja, por que que chama zero da função? Porque é onde o f de x dá quanto? É onde o f de x dá zero, cara.
esses pontos que cruzam o eixo X é onde o f de x dá zero, é onde o y dá zero, tá? Por isso que é zero da função. E no caso, esse problema que a gente botou aqui em cima é verificar exatamente quantas raízes ou quantos zeros a função tem. Só que se descobrir os zeros da função significa botar y ou f de x igual a zero, como é que eu resolvo esse problema de cima, então? Ó, deixa eu apagar aqui. Cadê meu plano? Ó. Se todos esses pontos onde cruza o eixo X, que são os que eu quero descobrir, tem a coordenada y igual a zero, como é que eu faço para resolver esse problema aqui, então? É simples, ó. Eu vou pegar o x quadrado Substituir por zero? menos 3x mais... Não. E vou igualar... Isso aqui é o f de x, né? Tá, agora entendi. Eu vou pegar esse f de x e igualar a quanto? Para descobrir os pontos ali. Vou igualar a quanto? A zero. A zero. Pronto. Como é que eu resolvo isso aqui? Bhaskara. E acabou, né? Então, para descobrir os pontos onde cruza o eixo X, resumo da história, eu tenho que fazer Bhaskara. Porque é onde a coordenada y dá zero. Tá aqui, ó. Y igual a zero. Pronto. Se tu não tá entendendo agora, é a hora de tu perguntar, meu. Então repete, senhor, que não rolou. A minha intenção, Marina, é isso aí, tem que perguntar. Tem que perguntar na hora certa. A minha intenção é descobrir onde é que essa parábola cruza o eixo X, né? Essa é a minha intenção. Só que para cruzar o eixo X, qualquer ponto que esteja cruzando o eixo X, ele tem coordenada y igual a quanto? Igual a zero. Tem coordenada y igual a zero. Só que nessa função, por exemplo, quem é o y aqui? O y é o f de x, né? Então, para descobrir esses pontos, eu tenho que igualar o f de x a zero. Porque essa é a característica dos pontos que estão em cima do eixo x. É ter y igual a zero. Então, eu pego o y. Quem é o y? É isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o, né, o f de x para nós é o y. Ó. Tá? Então, eu tenho que fazer, ó, isso aqui é o y. Ó. Y é x quadrado menos 3x mais 2. Eu tenho que pegar isso e igualar a quanto? Tá? Igualar. Tem que igualar a zero isso aqui, então. E essa equação aqui, ó, x quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, como é que a gente resolve? Por Bhaskara. Ou seja, acabamos de descobrir que, no fundo, a Bhaskara, ela nos mostra onde é que a parábola cruza o eixo X. É para isso que serve a Bhaskara. É para descobrir onde a parábola cruza o eixo X. Tá? Então, como é que a gente faz a Bhaskara, cara?
o x vai ser igual a quê? Ele vai ter dois resultados, né? Ó. O x vai ter dois resultados. Ele vai ser menos b mais a raiz do delta dividido por 2a, ou vai ser menos o b menos a raiz do delta dividido por 2a. Vai ser um desses dois, cara. Bah, eu escrevi bem no... Ó. Aí tem que fazer a Bhaskara, aquela que eu ensinei para vocês no 9º ano. Tá? Nesse caso, o que vai dar? Nesse caso, o que vai dar? Vai dar 3 positivo. Agora eu vou fazer grande aqui. Ó. Vai dar 3 positivo mais a raiz de que é do delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Dá 9 menos 4 vezes 2 dá 9 menos 8. Tá? Que dá 1. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aqui na de baixo vai dar 3 menos a raiz de 1 sobre 2. Aqui dá 4 sobre 2, que dá 2. Aqui dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, nesse caso aqui que eu coloquei no quadro, eu achei quantos valores, ó. Eu achei quantos valores. Então, qual dessas 3 opções é? Qual dessas 3 opções é a certa? Primeira opção. É a primeira, né? Ó, então essa aqui, essa tá errada e essa tá errada. Essa aqui é que tá certa, ó. Essa aqui é que tá certa, ó. Ó. Essa é que tá certa. Tá? Essa aqui é que tá certa. Tá? Tem 2 raízes, então. Essa é que é a correta. Tá? Só que agora eu pergunto para vocês, olhando para a fórmula de Bhaskara aqui, que não é do Bhaskara, né? Eu já tinha explicado isso para vocês. O que realmente determina se vai ter 2 valores distintos, um só ou nenhum? Olhando para a fórmula de Bhaskara. O que realmente determina se vai ter 2 valores distintos ou um só ou nenhum? O que determina, olha aqui para mim, ó. Bota assim, ó. Bota outro subtítulo, bota assim, ó, discriminante. A fórmula de Bhaskara é assim, ó, cara. É x igual, né? Ó, vamos aqui, menos b mais a raiz do delta dividido por 2a.
E o outro x, ele é... Não, mais para baixo. Olha aqui, ó. O outro x, ele é menos b, menos a raiz do delta, dividido por 2a. Não é isso? Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, cara. Vamos analisar o que é o discriminante, tá? O que é esse tal de discriminante? É o delta, tá bom? Tá, ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara é o discriminante. Esse cara é o discriminante, tá? Por que ele chama de discriminante? Porque ele discrimina o conjunto de raízes. Como assim? Vamos fazer o primeiro caso aqui, ó. Delta igual a 0. Tá? Vamos fazer o primeiro caso. Não, vamos fazer delta maior do que 0. Primeiro caso. Olha aqui, ó. Primeiro caso, delta maior do que 0. Ó. Primeiro caso é delta maior do que 0, cara. Quando o delta é maior do que 0, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Quando o delta é maior do que 0, essa raiz vai existir, não vai? Tranquilo. Existir, que eu digo, é dentro dos reais, né? Tá? Essa raiz vai existir. Aí vai ficar o quê? Menos b mais essa raiz aqui e menos b menos essa raiz aqui. Tu concorda comigo que vai dar dois valores distintos, com certeza, aqui? Porque os dois dividem por 2a, né? Não tem chance disso aqui dar igual. Os dois têm menos b, os dois têm 2a. Se eu mudar esse cara aqui, com certeza o resultado da conta vai mudar. Então, com delta maior do que 0 aqui, ó, vai ter dois valores distintos. Então, olha aqui, ó, delta maior do que 0, ó. Delta maior do que 0, duas raízes, ó, duas raízes, cara, duas raízes. Duas raízes. Tá? Ó, duas raízes, tá? A minha sombra tá estranha aqui, eu vou tirar. Não gostei. Em vez de clarear, confundiu. São duas raízes, cara. É o caso primeiro aquele, é o caso aqui, ó, do 1 e do 2 ali, tá? Segundo caso, cara, é delta igual a 0. O segundo caso é delta igual a 0, meu. Delta igual a 0, cara, olha aqui pra mim, ó. Delta igual a 0, isso aqui vai zerar e isso aqui vai zerar.
Em cima vai sobrar o quê? Em cima não vai sobrar menos b sobre 2a? E embaixo? Mesma coisa, sir. Ou seja, os dois resultados, na verdade, são quantos? Um só. Ou seja, esse caso delta igual a zero é o caso que pega de raspão só. Em que a parábola passa de raspão só, num valor só. Esse é o caso, ó, delta igual a zero. Deixa eu botar uma seta menor aqui. Delta igual a zero, cara. É uma raiz, cara. Uma só. Uma raiz, ó. É o caso, ó. É o caso que pega de raspão, assim, ó. Ó. É o caso que pega de raspão ali no eixo. Pode estar virado para baixo também, né? Claro. Mas é o caso que pega de raspão ali, né? E agora adivinha, delta menor do que zero? Delta negativo. Delta negativo. E agora adivinha, cara. Quando o delta for negativo, existe em números reais. Em números reais existe raiz de número negativo? Não, né? Ou seja, isso aqui, ó, não vai existir, não vai ter como fazer essa conta aqui. Delta negativo não tem solução real. Então, quantas raízes vai ter? Zero, né? Zero raízes. Tá? E esse é o caso em que a parábola tá meio que voando assim, ó. Ó, não encosta no eixo X, ó. Ou para baixo também, né? Por exemplo, assim, ó. Ó, não encosta. Não encosta no eixo X. Eu não entendi muito bem. Tem que olhar para cá, Brenda. Tem que olhar para cá, Brenda. Ó, deixa eu só apagar uma coisa aqui. Ele dá um aviso. Olha aqui, Brenda. Quando esse delta ele é positivo, nesse caso aqui de cima, o delta positivo, repito. Aqui em cima vai dar menos b mais a raiz do delta sobre 2a. Beleza. E embaixo vai dar menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Tu concorda comigo que vai dar dois valores distintos aqui? Sim. Ou seja, delta positivo vai ter quantas raízes, então? 2. São esses dois valores aqui, ó. Tá aqui o 1 e o 2, por exemplo, né? Tá? Tá. Quando o delta é zero, Brenda, quando eu zero esse delta, tanto em cima quanto embaixo não sobra menos b sobre 2a? Sim. Ou seja, vai dar quantos valores na Bhaskara só? Uma só. É o caso que pega de raspão aqui. Hum. É um só. Esses valores da Bhaskara são os valores onde pega no gráfico, né? Ó, esse aqui é esse caso aqui, ó, que pega em dois lugares, ó. Ó, pega em dois lugares, ó, aqui e aqui. Ó, pega em dois lugares.
Só que se aqui, Brenda, o delta for negativo, raiz de número negativo para nós não existe, para os números reais não existe. Então não tem solução a Bhaskara. Ou seja, vai ter zero raízes, que é o caso que a parábola tá voando aqui, ó, não cruza o eixo X, ó. Ou virada para baixo ou virada para cima, mas tá voando ali, ó. Tá levitando. Tá, ela não toca o eixo X, cara. É isso. Entendeu por que o nome desse negócio é discriminante? Ele discrimina o tipo de raiz. Eu não preciso fazer toda a Bhaskara, tá? Eu não preciso fazer toda a Bhaskara para saber o tipo de raízes que vai ter. Eu só preciso fazer a Bhaskara se eu precisar descobrir quem elas são. Mas para saber se tem uma, duas ou nenhuma, é só fazer o delta, ó. É só fazer b ao quadrado menos 4ac. Se der positivo, tem duas. Se der zero, tem uma. Se der negativo, não tem nenhuma. É só isso. Tá? Que horas são? 53? 53. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uhum. Ele já toca direto no máximo e no mínimo. Que é o que a gente vai ver na próxima. Deixa eu ver aqui. Nos exercícios. Tá, assim, pessoal, eu não vou conseguir passar a lista, eu não vou conseguir passar para vocês e postar a aula agora de tarde, porque agora eu tenho mais uma aula e dessa aula eu só tomo banho e vou pro tribunal. E vou ficar até às 7 da noite lá no tribunal. Tá? E depois eu chego em casa às 8 e às 8 horas eu ainda tenho às 8 horas eu ainda tenho que pregar na minha igreja, tá? Então eu vou conseguir postar essa aula de hoje e a lista de exercícios só a partir das 9, tá? Na verdade, os exercícios eu já vou te passar alguns, tá? Eu já vou te passar alguns. E aí vocês passem pros colegas aí. Tá? Mas depois eu vou, hoje mesmo, só que de noite, né? Eu vou postar, vou botar tudo direitinho lá, tá? Eu já vou botar umas que tu saiba fazer aqui. Eu já vou botar umas que tu saiba fazer. Olha aqui, ó. Então, anota aí, ó. Página 39, bota aí, página 39. Tu vai fazer a 35. Tu vai fazer não, essa 36 ainda não. Ainda não. Deixa eu ver, 41. Agora na página 41. Tu tens condição de fazer não. Não. Tens condição de fazer a 45? Deixa eu ver. 46, não. Altura máxima. 48. Cara, faz só essas duas aí por enquanto. Depois eu vou te passar outras. Aí hoje de noite eu te passo outras.
Fica só com essas duas aí por enquanto, tá? Dá uma olhada, olha no teu caderno as coisas direitinho, faz essas duas, cara. Tem uma outra que eu poderia passar, mas era só complicar a vida numa... Até na verdade, cara, não, vou fazer o seguinte, na página 42, ó, não, eu vou, isso aqui cai na URGS, página, olha que eu me dei conta, página 42, cara. Tu faz a 48, tá? Faz a 48, porque isso aqui é o tipo de coisa que cai na URGS, tá? É bem o tipo de coisa que eles podem te perguntar aí. Bem o tipo de coisa que eles podem te perguntar. Tá bom, pessoal? Deixa eu copiar ali com calma. Página 42, questão 48. Tá, deixa eu tirar um print da tela aqui para fazer a chamada, né? Aí. Tá, vai ficar essa aí a nossa chamada de hoje. Tá, pessoal? Valeu por terem vindo aí. Até terça, então, né? Segunda é feriado. Segunda é feriado. Até mais, então, pessoal, que eu ainda tenho mais uma aula com o segundo ano agora. Tchau, senhor. Feito. Eu ainda não peguei o moletom, tá? Eu ainda não peguei o moletom. Eu vou tentar falar com o Guilherme pra ele vir hoje aí. Aí ele entrega pra minha esposa. Que eu vou estar lá no tribunal.